Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Eu sou o Gunter, sou seminarista e sirvo na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, que você pode conhecer um pouco melhor aqui no link da descrição desse vídeo. Hoje nós daremos continuidade à nossa série de estudos sobre a oração do Senhor, em que nós estamos estudando a oração do Pai Nosso, olhando pedaço a pedaço dessa oração tão conhecida, como que ela pode influenciar e como que ela serve de modelo para a nossa vida de oração e devoção a Deus. Nas últimas semanas, nós vimos a introdução a todo esse nosso estudo, o lugar da oração na vida do cristão, como que a oração do Pai Nosso deve servir de modelo para tudo que fazemos diante de Deus. E também na semana passada começamos a introdução dessa oração. Eu não sei se você já reparou, mas aqui no começo da nossa oração, estamos estudando a oração do Pai Nosso, nós temos uma introdução antes de começar as petições, aqui nessa parte que está circulada de vermelho. Antes de começar a pedir algo para Deus, Jesus nos ensina quem é esse Deus com quem nós falamos. E semana passada eu disse, e é muito bom que você compreenda isso. Se nós não sabemos com quem nós estamos falando, é muito difícil de falar alguma coisa. Primeiro, porque você não sabe se tem alguém te ouvindo. Depois, porque você não sabe o que você pode falar para aquela pessoa. E também você não sabe o que você pode ouvir de resposta ou esperar de resposta dessa pessoa. Portanto, não saber com quem você fala é algo muito complicado para uma boa comunicação. Então, para começar a oração do Pai Nosso, a primeira coisa que Jesus faz no texto é nos mostrar quem é esse Deus a quem nós oramos. E semana passada nós vimos que ele é o nosso Pai, aquele que nos adotou em Cristo Jesus, que por meio do seu único Filho fez todos nós filhos de Deus, todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, todos nós que seguimos seus mandamentos, todos nós que temos a marca de Deus em nossa vida, que é a marca que é a fé. Somente aqueles que creem em Jesus Cristo, como nós vimos em João capítulo 1, são aqueles que podem ser chamados filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós recebemos várias ricas bênçãos celestiais, como por exemplo, o amor de Deus, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, o perdão dos nossos pecados, todas as bênçãos necessárias para que nós tenhamos uma vida semelhante à vida do nosso Pai. Não que nós nos tornamos deuses, mas que nós vivemos de acordo com o caráter do nosso Pai. E isso se dá por meio dessa paternidade divina que ele fez por meio de Jesus Cristo. Hoje nós daremos continuidade nessa introdução e encerraremos ela, agora estudando a expressão que estás nos céus. O que essa parte final dessa introdução da oração do Pai Nosso nos ensina sobre a nossa vida de oração e devoção a Deus. Então, antes de começar o nosso estudo, eu quero ler o texto novamente com você, o texto da oração do Pai Nosso, como está em Mateus 6, do 9 ao 13, e depois disso começaremos a exposição do nosso assunto de hoje. Assim diz o texto de Mateus 6, do 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos começar o nosso estudo de hoje sobre que estás nos céus. O que essa expressão pode influenciar e deve influenciar a nossa maneira de enxergar quem Deus é. Eu lembro quando eu tinha uns 13, 14 anos, mexendo naqueles sites de piadas e bobagens do tipo que adolescentes costumam olhar às vezes. E dentro desse site de piadas, de memes e tirinhas, tinha uma piada ali que brincava com Deus. Uma piada que zombava de quem Deus era, e ela terminava com Onde está o seu Deus? E eu lembro que quando eu li aquilo, eu fiquei completamente revoltado. Eu logo fui na seção dos comentários e comecei a escrever um monte. E eu falei: Deus está no céu, onde ele sempre esteve, onde ele está e onde ele sempre estará. Ele nunca mudou. Pronto, mandei. A minha resposta estava errada? Errada ela não estava. O problema é que isso não comunica muita coisa. O que significa de fato dizer que Deus está no céu? Semana passada, como já disse, Jesus mostrou que nós temos um Pai. E agora nós vemos que esse Pai é um Pai celestial que está no céu. Mas falar estás nos céus na nossa oração, seja ela repetindo a oração do Pai Nosso, seja dizendo isso na nossa vida cristã, qual que é o significado que essas palavras carregam? O que nós queremos dizer quando dizemos estás nos céus? Você já parou para pensar nisso?
porque se você tem a oração do Pai Nosso decorada, e muitos de nós brasileiros temos ela decorada, você provavelmente já usou essa expressão, você provavelmente já começou algumas orações dizendo isso. Mas já parou para pensar o que significa isso? O que significa dizer que Deus está nos céus? Então, para responder essa pergunta, para responder essa indagação aqui, nós vamos trabalhar com dois termos que são muito preciosos na teologia cristã, que é o termo transcendência e o termo imanência. São duas palavras que a gente não usa no dia a dia. Você provavelmente talvez nunca tenha usado elas numa conversa cotidiana, mas são termos teológicos que são especiais para nós, porque a teologia não é feita para complicar a nossa vida. E nem para ficar discutindo questões triviais, como quantos anjos cabem na ponta de um alfinete. A teologia não serve para isso. A teologia serve para sintetizar e facilitar a nossa compreensão de quem Deus é. E quando nós utilizamos termos como transcendência e imanência, nós estamos querendo resumir muitas coisas em poucas palavras. Então, o que eu quero fazer aqui não é discutir questões que são inúteis para a sua vida cristã, mas mostrar como esses dois termos são extremamente relevantes e podem te ajudar a compreender quem Deus é. Para começar, nós vamos falar sobre a transcendência. A transcendência de Deus é uma característica de quem Deus é que é exclusiva de Deus. Somente Deus é transcendente. Mas o que é ser transcendente? Ser transcendente é transcender qualquer limitação. O nosso Deus, por exemplo, não é limitado aos céus. Olhe, por exemplo, os textos que estão aqui na tela de 1 Reis 8:27 e também o Salmo 57, versículo 5. Eles dizem o seguinte: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Aqui é Salomão falando isso para Deus quando ele ia dedicar o templo que ele construiu. Os autores bíblicos e a escritura como um todo sempre expressam essa ideia. Deus é tão grande, tão infinito, tão majestoso que nada pode contê-lo, nada pode limitá-lo, nada pode resumi-lo em poucas palavras. O nosso Deus é um Deus que é tão simples e tão complexo ao mesmo tempo. É um Deus que uma criança pode conhecer e crer, mas é um Deus também que o maior dos teólogos não consegue esmiuçar nos mínimos detalhes e compreender tudo aquilo que Deus é. Algo que pode até parecer uma heresia, mas não é uma heresia, é pensar, por exemplo, na Bíblia. A Bíblia é maravilhosa, é a palavra de Deus, ela é inspirada, ela não contém erros, ela é tudo aquilo que nós precisamos para conhecer quem Deus é. Mas nem mesmo a Bíblia, como os 66 livros que nós temos escritos aqui, nem mesmo essa Bíblia consegue descrever Deus plenamente. Porque nem mesmo a Bíblia consegue esgotar quem Deus é. Deus é mais do que aquilo que ele se revela na Bíblia, mas não é menos. Deus é tudo aquilo que ele disse que ele é nas Escrituras. Mas nem mesmo um texto sagrado consegue expressar perfeitamente, em todos os mínimos detalhes, tudo aquilo que Deus é. Mas muito daquilo que Deus é, sim. Muito ela consegue explicar para nós. Por isso, nem mesmo a Bíblia, nem mesmo os céus, nem os céus dos céus, na concepção judaica existiam alguns níveis de céu, nem o lugar mais excelso consegue limitar quem Deus é. Por isso, quando nós falamos que Deus está nos céus, nós não estamos nos referindo a Deus estar nas nuvens, em algum lugar do espaço. Significa que Deus está em uma realidade, um plano, uma dimensão superior à nossa. Um Deus que é real, um Deus que é real não no sentido de existir, mas de ter realeza. Um Deus majestoso, um Deus que é tão incrível, tão infinito, tão ilimitado, que nada pode contê-lo. E quando falamos que ele está no céu, estamos falando exatamente isso. Ele é tão superior, ele é tão transcendente, ele é tão acima de tudo que nós podemos confiar nele. Ele é um Deus tão acima de tudo que ele consegue controlar tudo que existe, tudo que acontece nesse universo com o seu querer soberano. Quando nós falamos de um Deus transcendente, estamos falando de um Deus que nós podemos confiar, um Deus poderoso, um Deus que nos conhece, um Deus que controla tudo com mão poderosa que jamais falhará. Isso significa parte do que significa ser transcendente. E quando nós falamos que Deus está nos céus, isso é parte do que nós devemos ter na nossa concepção de quem Deus é. É um Deus tão acima, tão superior, tão excelso que nós podemos confiar nele. É um Deus tão acima e transcendente de tudo que ele está ilimitado, acima de toda a criação, acima de tudo aquilo que ele fez. Mas Deus também é imanente.
E se transcendente, que Deus transcende tudo, agora imanente, em poucas palavras, significa que Deus está inserido também e interage com tudo. Não que Deus está em tudo, como algumas religiões orientais dizem, né? De que Deus está nas pedras, nos animais, nas árvores, nas estrelas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o nosso Deus, como Criador, se envolve diretamente com a sua criação. E quando você olha, por exemplo, ao texto de Isaías 57:15, você vê a própria Escritura declarando esse contraste tão incrível no nosso Deus. Olha o que o texto diz. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Quando nós pensamos no nosso Deus, um Deus transcendente, não podemos dizer que ele é transcendente, mas não de uma maneira que ele fica distante de nós, que ele não se importa conosco. Ele é um Deus tão incrivelmente poderoso e soberano que se deita, se abaixa, se encarna, vem até nós, vive conosco, nos ensina, nos ama e interfere diretamente na nossa vida. Pense no Senhor Jesus Cristo, é o ápice da imanência de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo se fez homem, viveu conosco, pisou nas areias das praias da Galiléia. Ele andou juntamente com seus discípulos, tomou banho de rio, conversou com eles, participou das refeições, dormiu nas barraquinhas lá enquanto ensinava e vivia com seus discípulos e com seu povo. Deus habitou entre nós. Ele se fez homem, ele se fez plenamente imanente naquele momento, mas sem descartar a sua transcendência. Deus não é ou um ou outro, ou ora um, ora outro. O nosso Deus é perfeitamente transcendente e perfeitamente imanente. Ele é tão transcendente que controla tudo e tão imanente que interage com tudo e cuida de tudo pessoalmente. Quando nós pensamos então no nosso Deus que está nos céus, são essas verdades que nós devemos ter em mente. Nós temos um Deus que está lá no céu, mas também é um Deus que é o nosso Pai. Nós não podemos ler o estás nos céus e nosso Pai separados, de uma maneira que eles não têm nenhuma relação entre um e o outro na oração do Pai Nosso. Mas o nosso Pai está nos céus. O nosso Deus conosco, aquele que cuida de nós, aquele que interage com a nossa vida, é também aquele que está lá no altíssimo lugar, aquele que merece toda a reverência, adoração e zelo nosso. O nosso Deus é esse Deus contrastante, um Deus que é Pai, mas também um Deus que é excelso e sublime, um Deus que tem intimidade familiar, mas também um Deus em que todas as pessoas devem temer, reverenciar e que um dia todo joelho se dobrará para confessar que Ele é o Senhor. Esse é o nosso Deus, um Deus transcendente e também um Deus imanente. E como que isso pode ficar guardado na nossa vida? A frase de J.I. Packer, o autor do livro que está servindo de base para os nossos estudos, é muito bela, mas também resume muita coisa do nosso estudo. Olha o que ele diz: embora ele seja Senhor dos mundos, sempre tem tempo para nós. Os seus olhos sondam todas as coisas em todos os momentos, mas mesmo assim temos sua total atenção quando o chamamos. Esse é o nosso Deus, Senhor dos mundos, o que consegue contemplar tudo ao mesmo tempo perfeitamente, mas que ao mesmo tempo se faz presente na nossa vida, nos atende, nos ama e cuida de nós. Esse é o nosso Deus, um Deus que transcende e também um Deus que está inserido e envolvido com tudo que ele criou. Mas como que isso pode se aplicar para a nossa vida? Pense nisso, por exemplo, quando você for orar. A oração do Pai Nosso serve de modelo para a nossa vida de oração. Quando você for se dobrar do lado da sua cama, quando você for em um momento silencioso, orar diante do seu Deus, lembre-se disso. Você está falando com um Deus que é tão próximo de você que você pode chamar ele de Pai. Um Deus tão próximo de você, tão amável para você, que você pode falar com ele qualquer coisa, porque ele vai te ouvir, porque ele te ama, ele está preocupado com a sua vida. Mas, ao mesmo tempo, ele é um Deus que está distante de nós, não no sentido de não ligar para nós, mas ele é um Deus tão soberano, tão excelso, tão sublime, que você pode descansar nas mãos poderosas dele. Somente quando você lembra que o seu Deus é um Deus tão próximo e tão distante ao mesmo tempo, que você encontra um Deus único, o Deus das Escrituras, o Deus cristão, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Somente quando você compreende esse contraste, como ele influencia na sua vida, você consegue descansar nos braços de um Deus poderoso e, ao mesmo tempo, se dobrar diante dele e pedir as coisas mais básicas e elementares da sua vida, porque ele é o seu Pai, mas também é aquele que está nos céus. E eu quero terminar com algumas aplicações, algumas
reflexões que você pode começar a aplicar desde já na sua vida de oração. Quando você for orar, lembre-se de quem é o Deus a quem você ora. Eu coloco isso aqui mais para frente, quero já juntar isso aqui, deixar fazer um trabalho completo aqui. Quando você for orar, uma dica que muitos livros de oração que eu tenho lido nos instruem a fazer, é uma dica que eu acho que é muito boa para a sua vida de oração, é gastar alguns instantes. Quando você for orar, naquele momento que você tem do seu dia que você separa para orar, seja pela manhã, pela tarde, no fim do dia, quando você for separar um tempo para orar, separe alguns instantes antes, talvez um minuto, dois, o tempo que for necessário, para refletir sobre quem é esse Deus a quem você ora. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós oramos automático. Se a gente pedir num culto, por exemplo, irmão tal, por favor, nos dirija a Deus em oração. E o irmão já começa a orar imediatamente. Não está errado, não tem nenhum problema em fazer isso. O problema é que às vezes nós podemos orar tão imediatamente, tão rapidamente, tão no automático, que nós nem refletimos mais quem é esse Deus a quem nós oramos. E Jesus, na oração do Pai Nosso, nos instrui que isso é algo extremamente importante. Toda vez que eu for orar, eu devo lembrar quem é esse Deus a quem eu estou falando. É o Deus que é meu Pai, é um Deus imanente, mas também é um Deus transcendente, aquele Deus que estás nos céus. Por isso eu posso pedir qualquer coisa para Ele e posso pedir qualquer coisa para Ele, porque Ele é poderoso também, porque Ele se preocupa comigo, porque é o meu Pai. Por isso, quando você for orar, se você tem tido dificuldades para orar, tem dificuldade de se concentrar na oração, pensar o que eu falo, como eu falo, pense em quem Deus é. Gaste um tempinho pensando em como Deus te ama, sendo seu Pai, como que Ele cuida de você, como que Ele cuida de todo o universo, sendo Deus soberano e transcendente, que cuida de tudo e de todos. Quando for orar, separe um tempo para pensar em quem Deus é. E se você fizer isso antes da sua oração, você já está acalmando o seu coração, preparando a sua mente para orar e fazendo todo aquele trabalho necessário para que você consiga orar com total consciência naquele momento, com total dedicação naquele momento. E é muito importante que nós façamos isso. Para quê? Para que nós não tratemos Deus como se ele fosse alguém que ele não é. Um Deus que só ouve, um Deus que só nota pedidos, ou um Deus que não está nem aí para a gente. Na verdade, nós temos um Deus que, na verdade, é o oposto disso. É um Deus que se preocupa conosco, um Deus que tem total competência e total capacidade para nos atender e nos ajudar em tudo que precisamos. Também, agora pensando na transcendência e na imanência, veja o ponto 2 e o ponto 3. Não deixe que a paternidade banalize sua relação com ele. Não é porque Deus é o seu pai que você pode tratá-lo de qualquer forma, porque ele é o seu pai que estás nos céus. Mas também não deixe que essa grandeza, esse Deus que está nos céus, desmotivar a sua oração, porque por mais excelso e sublime que ele seja, ele também é aquele que é o seu pai, aquele que se preocupa com você. Espero que esse estudo tenha sido bênção na sua vida. É um pouquinho mais curto que os outros, porque agora nós estamos encerrando essa introdução à oração do Pai Nosso. E é importante que você tenha compreendido bem com quem nós estamos falando, porque a partir da semana que vem nós começaremos a estudar o que nós falamos para este Deus. Que tipo de petições, que tipo de direções o nosso coração deve tomar na oração quando estamos falando com esse Deus que é o nosso Pai e também é o Deus que é o Senhor dos céus e da terra. Espero que Deus te abençoe, que esses ensinamentos façam parte da sua vida de oração, que você medite neles, reflita sobre eles. E caso você tenha alguma dúvida, algum comentário, algo que eu disse que não ficou claro, algo que você queira questionar, uma pergunta que surgiu na sua cabeça, escreva aqui nos comentários do vídeo que, dentro do possível, eu tentarei respondê-los também. Espero que você seja guardado pelas mãos desse Deus transcendente e também acalmado no seu coração por esse Deus que é imanente, que se preocupa com você e cuida de nós. Que Deus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus.